Caríssimos fiéis, estamos entrando no meio do Quaresma e a Santa Igreja não cessa de nos lembrar o caminho que devemos percorrer para que nós retornemos a Deus na nossa constante conversão. Caminho este que é a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós escutamos na epístola de hoje, devemos ser imitadores de Deus como filhos bem amados. Afinal, nossa santificação está em reproduzir em nós as perfeições divinas e assim viver pela graça da própria vida de Deus. Mas como nós vamos imitar a Deus que nós não vemos? Como nós vamos imitar a Deus que habita em uma luz inacessível, como diz São Paulo? Nós vamos imitar a Deus pela imitação de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a sabedoria de Deus, se fez homem e nele e por ele nós conhecemos a Deus. É ele Deus colocado ao alcance dos homens. É a perfeição divina revelada sob forma terrestre. A santidade que aparece de modo sensível durante 33 anos para ser tangível e imitável. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem e vive no meio dos homens para lhes ensinar, pela sua palavra e sobretudo pela sua vida, como devem viver para imitar e agradar a Deus. Portanto, para vivermos como filhos de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é abrir os olhos com fé e amor e contemplar a Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, para assim imitá-lo. Mas, caríssimos, essa imitação de Cristo não é em nós uma assimilação, não é em nós uma assimilação exterior de nosso agir ao seu agir. Não é uma mera mudança comportamental. Essa imitação deve ser a expressão daquilo que nós somos nele pela graça, isto é, filhos de Deus. Por isso, de São Paulo, logo após a exortar a sermos imitadores de Deus, como filhos muito amados, e em seguida, diz ele, progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. É pela caridade, que é um amor de amizade que nos une a Deus, que nós nos dirigimos a Deus. É a caridade que nos é infundida pela graça, que nos faz filhos de Deus e cordeiros do céu com Cristo. É pela caridade que nós faremos atos bons, conformes à vontade de Deus, que nos dirigirão à salvação. É pela caridade que nós vamos ser verdadeiramente filhos de Deus, e é pela caridade que nós vamos poder verdadeiramente agir concretamente na nossa vida como filhos de Deus. Assim, sendo filhos de Deus pela graça, graça essa que Cristo nos ganhou pelo seu sacrifício redentor, tendo sido tirados das trevas do pecado, da escravidão do demônio, para a luz da vida divina, nós devemos viver por essa caridade, agindo como filhos de Deus. Por isso mesmo, caríssimo, São Paulo lança logo em seguida uma advertência de grande importância, sobretudo para aqueles que saíam de uma vida pagã e que ainda viviam em uma sociedade pagã com péssimos costumes. Advertências essas que são verdadeiramente válidas para os tempos atuais, sendo que nós vivemos verdadeiramente em uma sociedade apóstata que abandonou a verdade do Evangelho. Nós devemos viver segundo a dignidade de filhos de Deus, e não há nada mais contrário a essa dignidade do que se fazer escravo da carne e do demônio pela luxúria, por qualquer impureza, pela avareza,
pela busca desordenada dos bens desse mundo e, portanto, busca desordenada do senhor desse mundo, que é o demônio. Esses pecados, com efeito, vão frontalmente contra a nossa filiação divina, pois o homem coloca um bem criado como seu fim último, coloca seu amor nesse mundo e não em Deus. O homem se coloca de novo nas trevas e se afasta da luz divina. Por isso mesmo São Paulo os chama de idólatras, pois recusam a filiação divina que receberam para adorar os prazeres e riquezas do mundo. Donde, caríssimos, para que nós tenhamos um maior desapego dos bens do mundo e para que nós cresçamos na caridade, imitando o exemplo que nos foi deixado por Nosso Senhor, que uma das práticas recomendadas pela Santa Madre Igreja para a Quaresma é a esmola, tão necessária para a nossa salvação, já que é o exercício prático mais concreto da caridade para com o nosso próximo. Com efeito, como escreveu há algum tempo o Papa Bento XVI em uma de suas meditações quaresmais, a oração e a penitência não bastam para entrar no reino dos céus. E justamente Cristo já nos alertara para isso, ao dizer que não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Justamente como nós ouvimos hoje no Evangelho, diz Nosso Senhor: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Além disso, diz São Paulo apóstolo na epístola: sede imitadores de Deus como filhos bem-amados, e andeis no amor como Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como uma oblação, como um sacrifício de agradável odor. Andeis no amor como Cristo nos amou. Assim não basta fazer penitência e rezar, é necessário praticar concretamente a caridade, pois é a caridade que nos faz caminhar como filhos de Deus. Devemos ser caridosos e misericordiosos com o nosso próximo em suas necessidades, assim como Deus o é sempre, em todos os momentos, conosco, buscando sempre o nosso bem e a nossa salvação, apesar de tantas ingratidões e ofensas que nós fazemos todos os dias contra Ele com os nossos pecados. Nós devemos nos sacrificar pela salvação do nosso próximo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo deu tudo, deu a sua vida, deu todo o seu sangue por nós. É assim que nós vamos andar como filhos de Deus. Assim, o caminho proposto pela Santa Igreja ao nos recomendar a esmola é esse: imitar nosso Senhor, buscando ajudar espiritualmente ou materialmente aqueles que têm necessidade. E esse exercício da caridade é necessário para a salvação. Lembremos as palavras de nosso Senhor, que são muito concretas. Quando retornará em sua glória, nosso Senhor chamará para o reino dos céus aqueles que praticaram a misericórdia, que deram de comer a quem teve fome, que deram de beber a quem teve sede, que visitaram os prisioneiros, que, enfim, tiveram misericórdia para com o seu próximo, enquanto que rejeitará para o inferno aqueles que fecharam o seu coração para as necessidades do seu próximo. E aí já ficam bem claras, caríssimos, duas coisas quanto à prática da caridade para com o próximo.
Primeiramente, por um lado, seu caráter essencial para a salvação. A prática da caridade para com o nosso próximo nos faz imitar a Deus por excelência. É isso que nos faz, em primeiro lugar, nos portar como filhos de Deus. Em segundo lugar, nós vemos bem a vitalidade sobrenatural das obras de misericórdia. Deus é amor e a fonte do amor é Deus. Quando o amor ao próximo perde sua raiz sobrenatural, como acontece hoje generalizadamente na sociedade, esse amor se torna frágil, alterável e precário. Deixa de ser caridade para ser uma mera filantropia. Definha em uma mera veleidade egoísta que só serve para contentar o próprio orgulho. A caridade que não tem sua raiz em Deus não é caridade. É um mero exercício do próprio orgulho. Quero ajudar o outro para me sentir bem, para ser visto, para ser tido como um grande filântropo, para crescer na hierarquia maçônica moderna. E nós bem o vemos, caríssimos. Com efeito, quando se fala hoje em dia sobre direitos humanos, ao mesmo tempo que se despreza sobejamente os direitos soberanos de Deus, e nunca antes na história da humanidade tanto se violou os direitos dos mais desfavorecidos. É nessa época em que se exalta os direitos humanos, se despreza os direitos de Deus, que se despreza soberanamente os direitos dos mais desfavorecidos, por meio de guerras estúpidas, deportações em massa, genocídios e, o que é ainda mais diabólico, o assassinato das crianças nos ventres maternos, a propagação do assassinato de doentes e idosos com a prática da eutanásia, além da destruição da família e dos lares. Assim, para entender o profundo significado da misericórdia cristã, devemos considerar novamente o texto mencionado de São Mateus, onde Nosso Senhor acolhe em sua glória aqueles que praticaram a misericórdia. Diz o Senhor: eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava sozinho, eu estava nu, eu estava desabrigado, estava na prisão, e vós me alimentastes, vós me vestistes, vós me visitastes. Sempre que vós fizestes isso a um dos meus irmãos mais humildes, vós o fizestes a mim. Notemos de forma muito interessante que Cristo, apesar de nos dar absolutamente tudo, desde a existência até a salvação, não se identifica com quem dá, mas com quem recebe, com quem sofre, com o mais necessitado. Isso é muito curioso, pois o que eu disse até agora, que para sermos verdadeiramente filhos de Deus, devemos ser generosos e ajudar o nosso próximo, nos sacrificarmos por nosso próximo. Aqui nessa passagem, Cristo se identifica com aquele que recebe. Ao exercer a caridade, o católico reconhece naquele que sofre a Cristo. Ele vê Cristo naquele que é necessitado. É por isso que a esmola não se reduz a uma mera ajuda material, não é uma mera filantropia, mas vai muito além, possuindo uma verdadeira realidade sobrenatural, que restaura aquele que dá e aquele que recebe, restaura a dignidade de filho de Deus naquele que dá,
e restaura a dignidade do pobre como filho de Deus também. Aquele que recebe é aquele que passa fome como Cristo passou fome, que sofre como Cristo também sofreu. E esse sofrimento o une à cruz de Cristo, de forma que ele jamais está sozinho, de forma que ele pode aproveitar esse sofrimento para a vida eterna, e de forma que ele pode ser também objeto da caridade daqueles que dão a esmola, e assim ele pode reconhecer nessa ajuda a ajuda do próprio Cristo, que carrega consigo a sua cruz. E assim, caríssimos, quão maravilhoso é o poder da esmola, que tanto bem faz para quem dá e para quem recebe, e tanto bem faz para a alma em primeiro lugar. Portanto, a esmola não se limita a dar algumas moedinhas no sinaleiro para espantar o pedinte, mesmo que seja essa uma obra louvável. Devemos saber abrir nosso coração da mesma forma que devemos saber abrir a nossa carteira. Há um verdadeiro sacrifício aí. É necessário um esforço, como é necessário um esforço para toda obra de penitência, toda obra de mortificação. Evidentemente não é algo agradável a se fazer. Com aquelas moedinhas poderiam se comprar algumas balas. Há um sacrifício e é necessária a generosidade. Caríssimos, todos nós podemos certamente, sobretudo nesse período de Quaresma, ser mais generosos com os pobres, ser mais generosos com a igreja, ser mais generosos com instituições de caridade verdadeiramente católicas e verdadeiramente sérias, pois elas existem. Pobres, a igreja, instituições de caridade católicas que certamente precisam do nosso auxílio. Claro, junto dessa generosidade é necessário ter prudência e muito bom senso, já que a caridade deve ser ordenada. Por exemplo, não adianta dar tudo para o primeiro pobre e não ter como alimentar a própria família. Da mesma forma, não se deve dar àqueles que de forma patente vão fazer mau uso daquele auxílio, seja porque deixam bem claro que vão usar para comprar, para se embriagar, para se drogar, ou até pelo fato de que evidentemente não estão com o pleno uso da razão, por exemplo, por estarem embriagados. Certamente é necessário ter prudência, mas dar é necessário. Nós temos que ajudar o nosso próximo. E se é necessário ter prudência, por outro lado, nós não precisamos fazer o inquérito detalhado de todos aqueles que nós vamos ajudar. Basta não ter um impedimento visível. Justamente, a esmola é uma obra de caridade e não de justiça. Se nós não vemos de forma evidente algum impedimento, isso basta. Se vai ser feito mau uso, a culpa é de quem recebeu. Nós fizemos a nossa parte. Dar é necessário para ajudarmos nosso próximo, para nos desapegarmos dos bens terrenos, para crescermos na caridade e assim salvarmos a nossa alma. E isso está ao alcance de todos, até mesmo dos mais necessitados. Eles também têm que ter caridade para com seu próximo, seja partilhando aquilo que eles próprios receberam. A caridade obriga, e a caridade obriga a todos.
Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, é tocado com emoção diante da pobre viúva que lança 2 moedas no tesouro do templo, o que para ela foi um grande sacrifício. E assim ela recebeu uma recompensa acima de qualquer medida, recompensa esta pela sua generosidade. A memória dessa mulher, que não suspeitava de nada ao fazer aquele ato, é passada por todos os séculos e por todas as gerações como um grande exemplo de caridade. Ademais, nós não podemos nos limitar à esmola material. Podemos ser mais generosos ao oferecer nossas orações e nossos sacrifícios por aqueles que necessitam. Podemos ser mais generosos ao dar bons conselhos ou até mesmo correções fraternas para quem precisa. Podemos ser mais generosos ao oferecer bons livros católicos a pessoas que necessitam de conversão. Certamente também podemos ser mais gentis com aqueles que nos incomodam. Podemos emprestar algo que nos é caro e nos é solicitado. Podemos ajudar alguém que está realizando alguma tarefa difícil, uma mudança, uma limpeza, e que não pediu nossa ajuda. Podemos fazer isso de boa vontade, de forma espontânea. Enfim, caríssimos, são inúmeras as oportunidades que nós temos todos os dias, pelas quais podemos exercer a caridade com o nosso próximo e nos desapegar dos nossos caprichos mesquinhos. Enfim, caríssimos, nós precisamos imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Nós bem ouvimos São Paulo afirmar isso. E, portanto, precisamos nos sacrificar. E precisamos nos sacrificar pelo nosso próximo, assim como nosso Senhor se sacrificou por nós. Justamente não cometamos o erro de achar que nós não precisamos disso, que ajudar o próximo é conversa de marxista, que ajudar o próximo é conversa de membro de ONG, que é conversa de quem não é católico, que nós já temos o verdadeiro culto, já temos a verdadeira doutrina e isso nos basta. Caríssimos, esse pensamento leva a gente para o inferno. Se nós não colocamos em prática aquilo que Cristo nos ensinou, de forma bem concreta, na nossa vida, com obras de caridade, nós colocamos em risco nossa salvação. Se o demônio, os inimigos da igreja, deturparam a caridade, eles pagarão por isso e pagarão caro, pois eles deturparam aquilo que nos assemelha de forma mais direta a Cristo. Agora nós, como católicos apostólicos romanos, membros da verdadeira Igreja de Cristo, temos o dever de filhos de Deus de praticar as obras de caridade. Se nós também pagaremos por isso, como aqueles inimigos da Igreja. Assim, caríssimos, tenhamos essa generosidade, tenhamos esse espírito de sacrifício e busquemos iniciar já nessa quaresma, dentro das nossas capacidades, de forma prudente e com grande bom senso, praticar a caridade se ainda não fazemos. E assim, caríssimos, que nós possamos no dia do juízo ouvir essas palavras consoladoras de nosso Senhor: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Toda vez que nós fazemos uma obra de caridade, nós estamos nos assemelhando a Cristo, estamos preparando a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.